Pai do Senhor a todos, glória a Deus, seja todo bem-vindo para a glória do Senhor Jesus. Hoje vamos estar iniciando mais uma aula aqui, dando continuidade a respeito sobre intercessão. A evangelista Nanda já colocou o ok dela aí, ou seja, quando ela deixa um ok é sinal que o áudio, a qualidade do vídeo está boa, está tudo conforme o controle, amém? Então eu quero estar dando continuidade. Então você que já catou a sua Bíblia aí, se você está com a sua Bíblia aí, vamos lá? Posso começar? Tudo ok? Eu parei no livro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Que eu quero estar iniciando esta aula, amém? Então se tá, já os pessoal já está aí, presente, quero estar dando continuidade, falando sobre intercessão. Então vamos lá, amém? Começou, hein? Ezequiel capítulo 22, verso 30, a qual está escrita assim: busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, em favor desta terra, para que eu não destruísse, mas ninguém achei. Isso é muito forte, aqui está falando que Deus ele estava procurando pelo menos um que ficasse na brecha, pelo menos um que pudesse estar intercedendo para que Deus não destruísse aquela terra. E ali quando ele foi de encontro, ele percebeu que não tinha ninguém na brecha. E eu quero estar falando sobre isso, o que é ficar na brecha. Então eu quero que você volte lá atrás no livro de Reis. Essa passagem de Ezequiel fala que o povo estava querendo invadir e destruir a terra de Jerusalém. Então lá em 1 Reis, capítulo 6. Primeira Reis, capítulo 6, no verso 19. Essa passagem fala quando Salomão ele construiu o templo e ali ele fez a separação do santo dos santos. Então ali quando ele fez o santo dos santos, ele fez uma divisa. E quando ele fez uma divisa, ele estava preparando um lugar santíssimo. E como ele fez, construiu aquilo ali, está dizendo aqui. Verso 19. No mais interior da casa, ou seja, passou o átrio, lugar santo, o lugar santíssimo. No mais interior da casa, preparou o santo dos santos, para nele colocar a arca da aliança do Senhor. E eu vou querer ler aqui um pouquinho antes para que você possa entender. Vou ler do 14. E assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes da casa. Presta atenção nos detalhes aqui. Também revestiu... Vou abaixar até um pouquinho o fundo aqui. Também revestiu, verso 15... as paredes da casa por dentro com taubas de cedro, e desde o soalho da casa até o teto, e cobriu com madeira por dentro, e cobriu o piso da casa com taubas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 covados dos fundos da casa, com taubas de cedro, e desde o soalho até o teto. E esse interior ele constituiu em um santuário, e saber o santo dos santos. Então aqui no fundo ele construiu o lugar santíssimo, ou seja, o oráculo, que é conhecido como oráculo, o lugar onde que Deus ia estar respondendo. Era ali que ele colocou a arca da aliança de Deus,
e ali no meio, entre aqueles dois querubins que estavam na tampa do propiciatório, Deus ele respondia a oração. Então ele fez o lugar um oráculo, que é conhecido como oráculo. Guarde bem isso. E nessa passagem fala de 3 coisas. Primeiro, ele fala de pedra. Segundo, fala de cedro. E terceiro, fala de ouro, porque ele dá continuidade no verso 20 dizendo: era o santo do santo de 20 covados de comprimento e 20 de largura e 20 de alturas. Cobriu de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Repare bem que eu falei aqui. 3 coisas aparecem. Primeiro, pedra. Segundo, cedro. Terceiro, ouro. Pedra representa a criatura. Cedro representa a humanidade. E o ouro, a divindade de Deus. Ou seja, a aliança. A pedra fala da aliança de Deus para com o teu povo. O cedro representa a encarnação de Jesus. E o ouro, a glorificação de Jesus. Por quê? Porque ele era revestido de pedras. Depois ele vinha e colocava o cedro por cima da pedra. E por cima da pedra de cedro, ele colocava o quê? Ouro, cobria o ouro. É por isso que o templo chamava bastante atenção, porque era revestido de ouro. Não que era construído tudo de ouro, era revestido de ouro. Então, assim fala da criatura, pedra, que tem que sempre estar lapidando. E depois, através do cedro, da madeira. A madeira na pedra fala de quê? De Cristo sobre nossas vidas. Quando Cristo vem sobre nossas vidas, e vem o quê? A cobertura, o ouro, a cobertura divina, Deus. Então preste bem atenção nisso daqui. Então, quando nós estamos diante da presença de Deus, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é mais que alguém. Aqui todo mundo é igual perante ao Senhor. É por isso que era revestido, porque a madeira, a Arca da Aliança é a mesma coisa. Fala da humanidade, que era de madeira, depois vinha de sendo revestido e de todo o ouro por cima. Por quê? Porque o ouro escondia a madeira. Ou seja, os defeitos, as farpas da madeira era escondida. Então, quando Deus, a presença de Deus está sobre a minha vida e na sua vida, ninguém consegue ver nossas falhas. O que vai ver? A luz, o ouro, a divindade, a presença de Deus sobre nossa vida. Amém? Então era revestido, o oráculo de pedra, de madeira cedro, os pilares do tabernáculo. E lá para frente aqui, o lugar santíssimo, que ele fez tudo isso, e era o lugar conhecido como oráculo, onde Deus respondia. Então, Salomão, quando preparou aquilo ali para Deus, vamos colocar a presença, a Arca da Aliança, então ele fez todo aquele preparatório. Então o que tem a ver com a passagem de Ezequiel? Porque lá no templo ficava a Arca de Deus. Então quando o povo veio para destruir a cidade, eles queriam destruir também a Arca de Deus. E eu quero que você anote aí. Que quando ele preparou tudo o templo, tudo, o que tinha ali que mexia com a arca, só poderia chegar na arca ali, eram os coatitas, que carregava a arca de Deus. Lembra disso lá em Êxodo? Quem carregava a arca da aliança eram os coatitas, eles que carregavam, eram os intercessores da presença de Deus, né? Então coloca aí os coatitas. Eles carregavam a arca da aliança. Então toda vez que vinham diante de uma batalha, de uma guerra, o que eles faziam? Quando a cidade estava sendo invadida, para que a arca não seja roubada, os coatitas que estavam lá no fundo, no final do templo, eles pegavam a arca, saíam por detrás do templo e eles abriam uma tenda, eles cavavam um buraco para colocar a arca da aliança, esconder. Quando a guerra acabasse, eles pegavam de novo a arca da aliança e colocavam no seu devido lugar. Então coloca aí os coatitas. É um grupo de intercessores. Nessa passagem aqui de Ezequiel,
ele fala do mesmo período de Jeremias. Anote aí, no ano 597 a.C. a 587 a.C. Entre esses 10 anos do reinado de Jeconias e Zedequias, a diferença dele, quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém e ele leva a primeira remessa. Quando ele leva a primeira remessa dos povos cativos para a Babilônia, ficou ainda um grupo de pessoas lá. Então primeiro ele leva o que? O Jeconias, o rei Jeconias leva ele e depois de 10 anos ele volta para buscar o resto. E nesse período era o Zedequias que estava na direção, que estava no reinado. Então é nesse período que Deus ele se revela para Ezequiel no rio. E ele traz a revelação para Ezequiel, e Ezequiel começa a pregar a palavra de Deus. Enquanto isso, Ezequiel ele está lá no rio, e quem está dentro do palácio, quem tem acesso ao palácio é Jeremias. Então no período de 10 anos, entre 597 a 587, entre o reinado de Jeconias e Zedequias, quando o rei Nabucodonosor vem levar a segunda remessa do povo cativo, foi quando Ezequiel ele recebe a visão de Deus, ele é arrebatado em espírito, porque ninguém tinha acesso ao templo. O sacerdote da época já estava tudo corrompido. Lá no fundo do templo eles tinham uma salinha que na parede ele adorava o Deus Tammuz. Eles faziam de tudo que desagradava a Deus. Então eles achavam que ninguém estava vendo, que Deus não estava vendo aquilo ali. Então, como Jeremias ele estava preso, estava acorrentado do lado de fora do templo, e Jeremias ele estava acorrentado, mas ainda ele continuava pregando. Mesmo quando o pessoal não estava dando crédito, mesmo ele acorrentado, ele estava pregando. Deus ele estava querendo proteger a Arca da Aliança, alguém que protegesse a Arca da Aliança. E nesse momento não tinha ninguém. O povo já estava querendo invadir. E ali Deus procurava alguém que pudesse estar na brecha. Por quê? Porque Jeremias ele estava preso. No que tinha acesso para dentro do templo não podia, porque Jeremias que tinha acesso para dentro do templo para falar com o rei Zedequias não estava preso, então ele não tinha acesso para entrar dentro do templo. Então o que Deus fez? Deus ele arrebatou Ezequiel em espírito e ele leva em espírito Ezequiel para as 3 faces do templo. E mostra tudo de podridão que estava acontecendo dentro do templo. Mostrou a parede, que eles adoravam os deuses, os desenhos do Deus Tammuz. Tanta coisa que acontecia ali perante os olhos do Senhor que eles achavam que ninguém estava vendo, que Deus não estava vendo, que ninguém sabia. Então Deus ele pega e fala assim, ó Ezequiel, ó o que está acontecendo. E não tem um na brecha. Por quê? Porque eu lembro que eu falei, quando o povo vinha invadir, que eles sabia que a terra estava sendo invadida, que eles faziam, os coatitas, ele pegava a Arca da Aliança e ia passando, ó, para um. E outros, lembra que os pessoal que faz construção em obra, alguma coisa, ou quando tem entrega de alimento, vai passando por mão em mão? Era mais ou menos isso, com a Arca de Deus. Ia passando a Arca da Aliança um para o outro, e isso só podia ser os coatitas. Era o grupo que Deus levantou de intercessores, para que ela não fosse roubada. Então eles pegavam e iam passando para o fundo do templo, eles saíam de fininho, cavavam buracos, escondia, ou tinha vez que eles montavam tenda para esconder, até quando a poeira baixasse, eles vinham de novo pelos fundos e colocavam a Arca de Deus lá. Só que nesse período, vocês anotaram aí? Que Jeremias está preso, mas ele está pregando? Ou seja, o coatitas ele era os intercessores, zelava pela presença de Deus. Então só que no que aconteceu? Deus não viu ninguém na brecha. Então olha aqui. Então a Arca da Aliança foi saindo de mansinho. Veio para o portão, passou pelos umbrais, dos umbrais passou pelo portão,
do portão passou pelo portão da cidade, e do portão da cidade, ó, presença, vai para as montanhas e some. Até hoje ninguém sabe da arca de Deus. Mas por que isso? Repare bem que ela está saindo de fininho a presença. A presença está saindo de fininho do templo. Vai, passa pelos umbrais, tipo dizendo, ninguém vai me socorrer. Ela anda, vai um pouquinho adiante para a porta do templo e não vê ninguém. Depois ela dá uma caminhada e até que vai para as montanhas e some. Tipo que dizendo, mas espera lá. Não tem ninguém na brecha. Aí eu me lembrei, Jesus no caminho de Emaús. A mesma coisa. Abre a sua Bíblia aí, Lucas 24. Eu estou explicando o que significa ficar na brecha. Lucas 24. A arca aqui, ó. Jesus, a arca viva. Lucas 24, verso 28. Quando se aproximava da aldeia para onde ia, ó, fez menção que ia passar adiante. Não faz lembrar Jesus? Jesus, quando estava indo com os discípulos ali, ó, eles ficou trocando ideia, triste porque Jesus tinha sido morto, e ali Jesus no meio deles, e eles não percebeu. Aí a palavra de Deus disse que quando se aproximou da aldeia, Jesus ele fez menção como ia mais adiante, tipo, ninguém percebeu a minha presença aqui? Eu vou fingir que eu estou indo embora para ver se eles percebem. Aí só que, ó, no verso 29, mas eles constrangeram dizendo, fica conosco. Meu Deus, não deixou a presença embora. Ó, fique conosco, já é tarde. Entrou, ficou com eles. Foi a mesma coisa. Deus, ele procurava alguém que ficasse ali na brecha. Lembra que eu falei lá no livro de Ezequiel? Que ficasse alguém como um muro. Meu Deus. Olha só o que fala em Ezequiel. Busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha. Então, aqui no capítulo de Ezequiel, a presença está indo. Isso é muito forte. Ninguém está percebendo. A presença está indo embora. Então os coatitas, qual era o papel? De interceder para ninguém deixar a presença de Deus embora. Meu Deus. Então, tem templo que a presença de Deus já foi embora, ó, e ninguém percebeu. Tem multidão? Tem. Tem lindo louvor? Tem. Tem palavra? Pode até ter. Mas a presença você já não sente mais. Você não consegue ver mais a presença. A presença já foi embora e ninguém viu. Aqui em Ezequiel a presença está indo embora. E ninguém está percebendo. Mas graças a Deus que lá no finalzinho, no capítulo 43, a presença está voltando. A glória está voltando, aleluia. Então ficar na brecha é o quê? Falei que Jeremias eles estavam presos. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E por isso que Jeremias preso ainda continuou pregando. Não teve ninguém para interceder por Jeremias. Aí Deus pega e vai lá em Ezequiel, no rio, traz Ezequiel, mostra a revelação para ele e depois começa a mostrar. Leva Ezequiel para dentro do templo e vai mostrando as podridão que está dentro do templo. Ó Ezequiel, por isso que eu vou destruir. A minha presença já não está mais dentro desse lugar.
Eles acham que a minha presença está dentro deste lugar. Então eu e você, trazendo para nós, temos que tomar o máximo cuidado para ver se a presença ainda está no local. Onde nós adoramos, onde nós buscamos a presença de Deus. Só vai estar através daqueles que intercedem pela presença. Então Deus viu que ninguém estava na brecha. Então o que acontece? Nabucodonosor vem de novo. E se você for estudar a história, foi o próprio Deus que levantou Nabucodonosor para destruir a cidade. Tem hora que Deus permite um demoninho fazer uma baderna para ver qual é a reação dos intercessores. Se eles estão ali. Tem hora que Deus permite. Vamos ver se eles estão na fiação. Se esse grupo de intercessores são intercessor mesmo. Aí levanta um para fazer baderna dentro de um culto. Para ver a posição dos intercessores. Isso é muito forte. Então ficar na brecha é o quê? Você se colocar em favor de alguém. O Jeremias é um tipo de um líder, tipo de um pastor. Que muitas das vezes ele está pregando, mas por causa disso, de fazer a vontade de Deus, de interceder por alguém, a vida dele está presa. Tem área da vida dele que está presa. Mas ele mesmo assim, ele está continuando pregando. Para ver se tem intercessores. Que estão junto ali. Que pode guerrear. Para ver se mantém a presença de Deus no lugar. Aí como não tinha intercessores, ele não. Tem que pegar alguém de fora. Meu Deus. Ou seja, Deus sempre vai levantar alguém. Mesmo quando eu e você não quiser interceder, Deus sempre vai estar colocando alguém, levantando alguém para que possa ficar na brecha. Então anote aí. Vamos lá anotar, hein? Anote isso daí. Ezequiel, ele recebeu a revelação de Deus. Enquanto Jeremias estavam preso, acorrentado. Mas mesmo acorrentado, ele continuou pregando, fazendo a vontade de Deus. Então mesmo que a sua vida esteja amarrada, mesmo que a sua vida esteja difícil, não deixe de fazer a vontade de Deus. Porque tem hora que é assim. O intercessor, eu falei que vai interceder em favor de alguém, ele está chamando a briga. O problema que era daquela pessoa para ele. Então muitas das vezes, quando ele está intercedendo por alguém, alguém da família está sendo atacado. Tem até aquele louvor que fala: quando estava eu guerreando, atingiram um dos meus. Ou seja, muitas das vezes quando você está numa guerra, numa batalha, é alguém da família que é atingido. Então por isso que quando você está intercedendo, você tem que blindar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, para depois você entrar numa batalha. Pedir a vestimenta, a armadura de Deus, para que você possa resistir o diabo. Porque ele está ao nosso derredor, ele está doidinho para podermos tragar como um leão. Então o que eu e você tem que fazer? Sempre pedir o revestimento do alto. Senhor, eu me coloco na brecha na vida dessa pessoa, porque eu creio que o Senhor vai trazer a vitória, Pai. Então lembra que a palavra de Deus diz: não é bom que ande um? No mínimo dois? Fala de equilíbrio. Porque tem momento que um intercessor sozinho não vai conseguir, tem que ter um do lado. Tá entendendo?
Tem que ter um do lado, ó, não desanima não. Eu sei que está difícil, mas Deus vai entrar com vitória. E muitas das vezes nós deparamos com pessoas que pedem oração por nós, até pede, mas a própria pessoa que pediu oração não ora. Mas você está intercedendo. Então, muitas das vezes você está guerreando sozinho e a pessoa que pediu para você estar cobrando a treta, pedindo para estar orando, ela mesma não está orando. Aí que tá. Aí que tá? Sobrecarrega. Aí muitas das vezes vem o quê? Que lá na frente eu vou estar falando também. A opressão. São tantas coisas que o intercessor tem que saber. Então por isso que eu falei que para oração todo mundo pode orar, mas poucas pessoas podem interceder. Porque são poucas que vai conseguir guerrear. Isso mesmo, tem equilíbrio. Mas ali os discípulos de Emaú percebeu que era a presença e não deixou a presença embora. Então não deixe a presença embora. Porque tem hora que ela faz que se vai mais adiante para ver qual é a sua reação. Ou seja, não entrega os pontos. Se brindou? Sim. Apresentou aquela vida? Sim. Mas não pode parar até que não venha a vitória. Não pode entregar os pontos. Não está vendo resultado nenhum? Fique tranquilo, porque Deus está guerreando. Lembra lá no livro de Daniel? 21 dias orando. E ele achava que ele poderia passar na mente dele que Deus não estava vendo. Mas o que o anjo falou para ele? Daniel, desde o primeiro dia que você se dispôs a orar, foi ouvida. Foi ouvida as tuas palavras. Ou seja, deixa eu profetizar aqui que tudo aquilo que você coloca perante a presença de Deus é ouvido. Daniel, ele está ali. E o que o anjo diz? A sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Mas só que você tem que entender, Daniel. O quê? Há uma batalha no céu. Agora eu te pergunto. Já pensou se o céu fosse descortinado para que eu e você pudesse ver a batalha que há no céu? Os anjos estão guerreando a seu favor. O que o anjo fala? Há barulho de espada. Porque no mundo espiritual é assim. É barulho de espada guerreando o tempo todo. Muitas das vezes você não percebe aquele livramento de acidente, você não percebe. Você poderia ser atropelada ou atropelado. Você não vê que você muitas das vezes poderia ser assaltado, mas o anjo cega o inimigo. Ou seja, os anjos que estão ao nosso redor, eles estão ali nos protegendo, guardando todos os nossos caminhos. E a gente não vê. Mas Daniel, ele viu. Olha o prazer que Daniel ele teve de ver. E sabe o que Daniel fala, se você continuar lendo? O que estava comigo, nada viram. Porque, olha aí a revelação. Porque tem coisa que é só para você ver. Tem coisa que é para você, não é para outros. Então tem coisas que Deus vai preparar para você que outros não vai preparar, não vai ver. Então, muitas das vezes os intercessores vão ver coisas que os demais não vão ver. Deus vai revelar coisas para os intercessores que os outros não vão conseguir ver. Era uma benção que, uns anos atrás, quando eu ia na intercessão de sábado, lá no Itaim Paulista, quando eu congregava lá, a minha sogra, a missionária Fran, a evangelista Nanda, e eu tinha uns grupos de irmãs, só eu de homem lá no meio das irmãs. E era toda vez 7 horas da manhã, no sábado. Ia lá, intercedia até as 10, apresentava as vidas, era sempre etapa, apresentava as vidas, brindava, depois apresentava as famílias, depois apresentava a vida dos pastores, apresentava a vida dos líderes, ia apresentando. Depois o bairro, do bairro, porque você tem que saber o nível. É o bairro, depois do bairro você tem que apresentar estado, de estado tem que apresentar país, depois apresentar e assim vai.
Porque isso, a intercessão, não é aquela oração de 5 minutos, como eu e você muitas das vezes faz, não. Intercessão é constante. Apresentar vidas. Senhor, entra naquela vida, assim. Entra lá no meio dos governantes, Pai. Porque depois eu vou estar falando mais pra frente, quando entrar na batalha espiritual, cada tipo de demônio que age, cada tipo de área, são determinados para cada tipo de demônio agir. É por isso que tem tal BR, acontece várias mortes naquele, são principados, que muitos não entendem. Nossa, aquela cidade, aquela estrada ali, sempre aquela estrada ali acontece vários acidentes, várias mortes. É um principado que atua naquele local. Ou seja, tem várias áreas. Então ali na intercessão de sábado, eu via cada situação ali, que ali Deus realizava, mostrava para as irmãs, muitas vezes me usava para mostrar a enfermidade no fulano, de ciclano. E ali, muitas das vezes a missionária Franca, quando estava orando, ela sentia dores de parto na vida de uma pessoa. Ó, tem uma parente lá na sua casa que está com essa enfermidade nessa região, isso. Ou seja, Deus, ele mostrava, porque estava todo mundo ali, ó, no mesmo propósito, o grupo de intercessores que Deus levantou para interceder em favor de alguém. Então, quando você está na fiação com Deus, muitas das vezes você vai sentir dores. Dores do outro. Mal enjoo de outra pessoa. Por quê? Porque você entrou na batalha. E quando você entra na batalha, ó, é descontinuado. Aquilo que estava oculto começa a revelar para você. Você entra num nível mais profundo. Lembra de Paulo? Primeiro, segundo, terceiro céu? Ou seja, você começa a subir um nível. Aí Deus começa a mostrar coisas, Deus mostra a situação, que nem Ezequiel. Deus mostrou para Ezequiel o que estava acontecendo lá dentro do templo, que ninguém estava vendo. Então intercessão é isso. É você se colocar na brecha. Quando você se coloca na brecha, se prepara. É difícil? É. Porque não é fácil. Porque você mudou de nível. Lembra que eu falei em outras lives, eu já falei até quando eu estou pregando? Tem pessoas que só levantou a mão, aceitou Jesus, para ela já é o suficiente. Mas aquelas pessoas que não querem compromisso com Deus, que muitas das vezes foge das suas funções, mas ela tem coisas que Deus oculta para ela e mostra para outra. Ou seja, o que eu falo de experiência. Então, muitas das vezes, aquela pessoa não vai ter um máximo de revelação profunda, isso mesmo. Não vai ter um nível de revelação profunda como aquela pessoa tem. E sabe o que acontece? Muitas das vezes, aqueles que não têm revelação vai querer matar o seu chamado. Quantas vezes já passei por isso? Quantas pessoas que esteve do meu lado passou por isso, ouvi passar por isso? Aquela ali está entregando um manto na carne. Está vendo coisa demais. É, porque o intercessor passa por isso. Deus só mostra para ela, Deus não mostrou nada para mim. Deus só mostra para ele. Para mim, Deus falou nada até agora. É? Mas que nível de intimidade você está tendo? Porque é assim. Quanto mais intimidade com Deus, mais Deus ele vai revelar algo. Por quê? Porque Deus vai ver que você está preparado para receber o peso da glória. Porque tem muitos que não vão suportar as revelações. O próprio Daniel que estava orando, ele não suportou, caiu de joelho. Então, dependendo do nível de intimidade, dependendo do nível de busca que você tem com Deus, Deus vai começar a te mostrar algo. E muitas pessoas que estão do seu lado, vai ser como Daniel, nada viu. Não vai enxergar nada. Ó, Deus está me mostrando isso, ó, você faz isso aqui. É? Tá, vamos ver que Deus vai falar comigo. Vou orar, tá bom, irmão? Vamos ver que Deus vai falar comigo, ó. Então, mas você como intercessores tem que ser como Jeremias. Não estão dando crédito naquilo que você está entregando, não está dando crédito naquilo que você está fazendo, mas você está agradando a Deus. Você está fazendo a vontade de Deus. Mesmo que tentam te parar, te prender, mas você está ali fazendo a vontade de Deus. Amém? Resumindo aqui, para nós fechar essa aula. A próxima vez, quinta que vem, vou estar falando sobre batalha espiritual, hein? Batalha espiritual, ou seja, reparou, já começou a reparar, né? Oração, intercessão,
batalha espiritual. Ou seja, nós estamos aqui nessas aulas que nós estamos apresentando aqui, aprendendo um com o outro. Nós estamos percebendo, se você perceber, nós estamos mudando de fase, de nível, a chegar a um ponto que vai ser, se não tiver preparado, você não vai crer o que vai ser falado aqui, amém? Então você tem que estar preparado, você tem que estar acompanhando o nível dessa revelação para que você venha estar entendendo. Então nós aprendemos hoje o significado do que é ficar na brecha. É você estar, lembra? Problema, a pessoa, e você colocar no meio entre a pessoa e o problema dela. É você cobrar treta, ficar na brecha, é você estar ali, ó. Repare bem. Aqui, ó, Ezequiel. Busquei entre o homem que tampasse o muro, a brecha, buraquinho, porque o diabo só entra onde tem brecha. Vou estar falando na batalha espiritual sobre isso. O diabo só entra onde dão legalidade para ele. Se eu e você der legalidade, o diabo vai entrar, pintar e bordar. Então eu e você não temos que dar lugar ao diabo. Lembra lá em Efésios, fala 4:27, nem deis lugar ao diabo. Ó, nem deis, nem pensa. Porque o diabo só quer isso, ó. A pessoa mais paciente que tem é o diabo. Sabia disso? Eu e você não somos pacientes, não. Tem horas que eu e você, qualquer coisinha quer chutar o balde, chutar o pau da barraca. Que tem mais paciência é ele. Ele sabe o momento dele agir. Ó, tem coisas que ele leva anos e ele consegue. Porque ele é paciente. Se você tem uma fraqueza naquela área, ele vai, ó, ele é paciente em tentar te derrubar naquela área que você tem fraqueza. E é por isso que eu e você tem que estar na brecha. Lembra que eu falei? Tampar a brecha, buraco. Aquela janela. Se você tá calor, mas você deixa, vou fechar a janela e deixa um pouquinho aberto, de madrugada vem aquela brisa, aquele ventinho. Naquela finurinha assim, ó, da janela, é capaz de você acordar já resfriado. Só por causa daquela pequena brecha da janela que você deixou aberta perante a madrugada. Amém? Então ficar na brecha é isso. Resumindo aqui, é você se colocar em favor de alguém para estar intercedendo em favor de alguém. Entre o problema e a pessoa. E você, quando fica na brecha, você tem que esquecer praticamente da sua vida, dos seus entendimentos, da sua sabedoria. E nunca colocar o ego no seu coração. Quando ter resposta, falar, porque eu orei. O que eu vejo de pessoas que fazem esse tipo de coisa assim que eu fico quieto. Nossa, a irmã mandou orar por ela e eu orei e Deus respondeu. Foi você? Não teve mais ninguém orando, né? Só uma pessoa ali. Eu fico, irmão, glória a Deus, cara. Glória a Deus. E as pessoas que fazem muitas vezes isso, lembra de Sansão? Ele achava que era ele. Ia fazendo, ia aprontando, achando que era ele. Sendo que não era ele, era quem estava sobre ele. Depois aquilo que estava sobre ele se retirou, virou fantoche do adversário. O que tem de gente que já foi usado por Deus e hoje é fantoche do adversário, o adversário pinta e borda. Por quê? Porque levou o ego para ele, dizendo, eu faço isso, eu ganho alma para Jesus, cada pregação é tanto que eu ganho, e isso tudo mais. Aí quando percebe, a presença já saiu de fininho. Amém? Então hoje nós finalizamos, eu falei que seria bem rápido, a respeito só foi para terminar aquilo que ficou da aula passada, o que é ficar na brecha. Então se você é levantado por Deus como intercessores, não desista, amém? Eu sei que é um chamado árduo, né? É como eu falei, é como o alicerce de um prédio, ninguém vê, mas é você que sustenta a obra de Deus, amém? Muitas das vezes, muitas vidas estão de pé através da sua oração, da sua intercessão. Muitas das vezes tem resposta que chegam, que é da sua oração de 1 mês, 2 meses atrás, e você nem se deu conta. Porque quando você está guerreando, a vitória vem. Amém? Vamos orar?
Isso é verdade, evangelista Nanda. Bem lembrado. É por isso que eu falei que só tinha eu. Na outra igreja, só era eu de homem, que estava ao sábado ali das 7 às 10 da manhã, intercedendo junto com as irmãs ali. Porque muitos só acham que é assim, né? Limpar a igreja, as pessoas têm uns grupinhos. Limpar a igreja é a irmã fulano. Lavar o banheiro tem que ser a irmã ciclano. Para orar tem que ser fulano. Mas por que os homens também não podem, né? Lavar o banheiro. Os homens também não podem orar, não só querer pregar. Então, tantas coisas aí que as pessoas... muitas das vezes não é porque a pessoa quer, porque as pessoas também é ensinada, né? Então vai passando os ensinos para frente e depois fica difícil de consertá-lo. É por isso que eu falo que eu estou na fase de desaprender para que eu possa estar aprendendo. Porque tem tantas coisas que eu aprendi lá atrás que hoje eu vejo que não é nada daquilo que eu aprendi. Amém? Isso foi bem lembrado. O Ministério de Intercessão não é só para feminina, só não é para mulheres, conhecido como as irmãs da oração. Meu Deus, as irmãs do círculo de oração. São coisas que o homem coloca, né? Círculo de oração, porque a oração é em circo? Deixa pra lá, né? Amém? Vamos orar?